Vamos prestar serviço, né? E mais informações para você agora. É hora do quadro Doutor Responde. Já está aqui com a gente ao vivo, ó. Doutor Roberto Esmeraldino, que é médico geriatra, sempre atende aí os nossos chamados, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre Alzheimer e demência. Eu comentei antes como se confundem essas doenças, né? Eu queria já lhe perguntar de imediato qual é a grande diferença entre elas, hein, doutor Rodrigo, Esmeraldino? a confusão é comum, tá? Assim, ó, demência o Alzheimer é a principal causa de demência, né? Então, nós temos várias causas de demência. A primeira é a doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer. Aí depois tem a demência vascular, tem a demência por outros tipos, a gente chama de Lewy, por álcool, tem várias causas. Então, tem umas 20 tipos de demência, mas a mais comum, de longe, é a doença de Alzheimer. Muito bem, então a demência vem depois do Alzheimer. Do Alzheimer, isso mesmo. Tudo tem a ver com memória, não escapa disso. O primeiro sintoma é esquecimento, né? É o primeiro sintoma. Esquecimento para quê, Rodrigo? Para fatos recentes. A pessoa começa a esquecer coisas que ela fez há pouco tempo, ontem, hoje, há uma semana, e começa a lembrar muito do passado. Então é comum as pessoas falarem, o seu pai está com esquecimento? Não, doutor, ele está bem, mas ele lembra muito do passado. Opa, sinal amarelo. Você começa a esquecer o que fez, o que comeu, falou com o filho de manhã, né? Trocar as coisas frequentemente, guardar as coisas, não saber onde está, sinal amarelo, Rodrigo. Pode ser o início de um quadro de Alzheimer. Então, fatos recentes, o esquecimento aí é preocupante, galera, tem que procurar o especialista. Quando doutor. isso começa a ser frequente, né? Não é um esquecimento qualquer, esquecer todos nós esquecemos um pouco todo dia, mas começa a ficar repetitivo, frequente, né? Você está vendo que está muito alterado, sinal amarelo. Procura um especialista, procura um médico, né? Pode ser um clínico geral, pode ser um geriatra, pode ser um neurologista, até um psiquiatra. Alguém que entenda da doença e saiba diagnosticar a doença. Vamos trazer uma participação aqui da nossa audiência do Balanço Geral, o doutor Esmeraldino responder aqui a pergunta. Tela, meu pai tem Parkinson e começou há 2 anos com demência de Alzheimer. Queria saber se é assim mesmo, né? Tem semana que ele está esquecido, meio perdido, outra semana mais complicado, enfim, tem 85 anos. Parkinson e Alzheimer estão relacionados, doutora? Legal, Tela, boa tarde. É interessante, a pessoa que tem doença de Parkinson são doenças distintas, né? Doença de Parkinson é aquela que treme, que fica mais rígido. Ambas acometem o cérebro, né? São doenças crônicas, a gente chama de crônico-degenerativas, vão degenerando, né? São doenças diferentes. Mas a doença de Parkinson, depois de muito tempo, pode também ter doença de Alzheimer, né? E como ela falou, isso é importante, a doença no início, ela flutua. Então tem dias que a pessoa está mais esquecida, mais confusa, e tem dias que ela está mais lúcida. Isso confunde muitas pessoas, sabe, Rodrigo? Porque não está sempre confusa, existe uma flutuação no quadro clínico da doença. Isso pode acontecer? Pode acontecer, é como ela falou. É normal. Agora, memória, antes de trazer uma outra pergunta aqui, doutor, acho que todo mundo que está assistindo aí se pega de vez em quando. O senhor falou, a gente esquece das coisas, né? Como prevenir? Tem como prevenir? Ou tem gente que chega muito bem ali na terceira idade, com a memória firme e forte, agora tem gente com 30, 40 que já não lembra o que comeu ontem? Dicas rápidas para quem está escutando. Hábitos saudáveis, né? Uma boa alimentação, uma boa hidratação, não fumar, bebida com moderação, se possível, que é importante, fazer exercícios. E outra coisa, exercício da memória, né? Leituras, palavras cruzadas, não se isolar, né? Estar bem ativo, Rodrigo, sempre procurando aprender alguma coisa. Tudo isso é importante. Como a gente exercita o corpo, tem que exercitar a memória. Boas dicas do doutor Esmeraldino. Mais uma participação aqui, Janete. Boa tarde, doutor Roberto. Minha mãe tem 72 anos, apresenta sinais leves de esquecimento. Então, qual é o primeiro passo, né? Doutor, tem como já procurar o médico? O que a família faz no caso? Janete, olha só, isso é bem comum, a queixa mais comum, olha, estou ficando esquecido, né? Eu, minha mãe ou quem for. E aí? Estou ficando com Alzheimer ou não, que é o grande medo das pessoas. Janete, se você vê que a sua mãe está ficando esquecida, está ficando frequente, isso está trazendo prejuízos para a saúde dela, né? Então, essa é a hora de procurar um profissional. Né? Muitas vezes, Rodrigo, eles vão procurar, a gente faz os testes, existem testes que se fazem para detectar ou não, e não dá positivo. Que bom, ok, melhor ainda. Mas se você está com dúvida, está preocupada, Janete, não espera. É melhor levar
a um profissional investigar do que deixar a doença avançar. Sempre, né? Melhor prevenir do que remediar. É isso aí. Esquecimento, todo e qualquer esquecimento é doença ou não, doutor? Não, nem sempre, né? Por exemplo, nós esquecemos o número do celular, onde deixamos as coisas. Hoje tem que gravar muitas coisas no mundo moderno. Então, nem todo esquecimento é demência, mas a demência, o Alzheimer, a primeira queixa é esquecimento. E lembrar, tem que ser um esquecimento mais frequente, para coisas, fatos mais recentes e lembrar muito do passado. Começou a ficar muito forte, não espera, leva. Na dúvida, leva o profissional. Vamos ver se tem mais alguma participação aqui para a gente terminar. Solange, bom dia. Minha mãe tem Alzheimer e demência, isso é hereditário? Boa questão, né? Posso ter também? E agora é a camada, mãe da Solange, então, doutor Esmeraldino. Solange, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem vai ter? A gente não sabe, no fundo não se sabe se é hereditário, não tem certeza. Tem famílias que tem muita gente que tem e tem famílias que não tem ninguém até ter a primeira pessoa. Então não se tem certeza, né? E sobre ficar acamada, a doença tem as fases, leve, moderada e severa. Na fase severa, infelizmente, a pessoa vai ficar acamada. Doutor Roberto Esmeraldino, médico geriatra. Doutor, não esqueça de voltar mais vezes aqui no Balanço Geral, por Rodrigo, favor. o prazer é sempre meu. Um grande abraço a todos. Um abraço, brigadão. Até mais. Obrigado, doutor.